Ei, se inscreve no meu canal. 1000 inscritos em 2020. Alô? Olha só, se você não está aqui de novo me ouvindo falar mal da Universidade de São Paulo, cuspindo no prato que eu comi. Welcome! Eu não tô cuspindo no prato que eu comi. Eu estou fazendo críticas necessárias e relevantes no Departamento de História da Universidade de São Paulo. Hoje eu vim falar de um assunto muito importante e que eu não sei como eu não falei antes, que são os professores da Universidade de São Paulo. Bom, disclaimer, eu só vou falar do Departamento de História e de professores com quem eu tive aula. Não vou falar de professores, mas eu vou fazer críticas e elogios ao que eu conheço, que é o curso de História, tá? A Universidade de São Paulo é feita de vários departamentos, de várias faculdades que eu nunca entrei e não conheço. O que eu estou falando é da história, beleza? Beleza. Bora! Bom, primeiramente, antes de eu reclamar dos professores, eu quero reclamar do governo. É rapidinho, tá? Mas o problema é que o departamento de história não tem professores o suficiente, tá bom? Eu acho que esse é o primeiro e principal problema do departamento de história em geral. Assim, o teto cai na nossa cabeça, a gente não tem data show, a gente não tem ar-condicionado. Pra mim, o problema é a grade de professores. A gente tem uma falta tremenda e absurda de professores no departamento de história. Para vocês terem uma noção, tem um professor de antiga, para da antiga 1 e antiga 2. Se vocês não sabem do que eu tô falando, assistam um vídeo como a graduação da USP funciona. Vou deixar em algum lugar aí. A situação de história moderna é parecida. Tem acho que tipo 2 cara que dá história moderna. 1 e 2. Então assim, quando a gente devia ter 5, 6 por especialidade, a gente não tem nenhum. A gente tem gatos pingados e eu tenho que reconhecer que por mais que eu não goste de alguns professores e por mais que possa parecer que alguns deles não estão fazendo o trabalho direito, eu reconheço que eles estão provavelmente fazendo o máximo possível dentro de situações horríveis e situações em que o departamento nunca deveria funcionar da forma que ele funciona. Porque, cara, como que um professor que é especialista na República dá aula de escravidão, pra mim, eu não sei. Mas acontece. Acontece e acontece pra caralho. O professor que não é especialista no assunto ter que dar aula na Universidade de São Paulo sobre o assunto, porque o governo não contrata professor pro departamento de história. Essa é a primeira e principal coisa que eu queria falar. Não temos professores o suficiente, tá bom? Agora vamos reclamar dos professores que existem. Porque, na moral, é isso que vocês querem ouvir e é isso que eu vou fazer. Eu vou falar algo polêmico aqui agora, mas que eu acho que muita gente concorda. Muitos dos meus colegas vão concordar comigo quando eu digo que muitos dos professores do departamento de história não sabem dar aula. Quando eu digo não sabem dar aula, eu digo não sabe falar o ritmo que eles falam. É de dar sono. Não sabe, assim, não sabe preparar a aula, não sabe. Porque a gente, muitos de nós, também fazem licenciatura. A licenciatura é fora do departamento de história. A licenciatura é feita na faculdade de educação. Então,
ao mesmo tempo que a gente tá vendo esses cara que não sabem dar aula, a gente tá aprendendo a como dar aula. Então a gente consegue ver os defeitos na nossa frente, entendeu? Além de muitos deles não saberem dar aula, eles não se importam em dar aula. Tem professor que é conhecido por não aparecer para dar aula. Tem curso que a gente fala, ó, pega esse professor se você não quer fazer esse curso, porque o cara não dá aula. O cara dá pouquíssimas aulas. E as aulas que o cara faz nem é sobre o assunto. Esse é um outro problema, entendeu? Principalmente em cursos obrigatórios, medieval, moderna, contemporânea, Brasil independente, Brasil colonial. Os caras falam de tudo, tudo, menos de Idade Média, menos de Idade Moderna, menos de Brasil colonial, fala de qualquer coisa. Menos ensinar a gente sobre a matéria obrigatória. Para vocês terem uma noção, durante todos os meus 5 anos na Universidade de São Paulo, eu não tive uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não tive aula sobre a Segunda Guerra Mundial. O que eu tive? Eu tive uma aula em História Contemporânea 1, em que o professor tratou das guerras mundiais juntas. Então, a primeira e a segunda juntas como consequência uma da outra, porque são, enfim. E aí eu fiz um curso optativo, porque Contemporânea 1 é obrigatório. Eu fiz um curso optativo de História das Ideias, em que eu tive algumas aulas sobre o nazismo e o fascismo. Não sobre a Segunda Guerra, sobre nazismo e fascismo, sobre a estrutura de poder, sobre as ideias, sobre a propaganda nazista, fascista. Não tive aula de Segunda Guerra. E eu só tô dando um exemplo, tô reclamando da Segunda Guerra, tô dando um exemplo. Outro exemplo. Eu não tive aula de Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi tão importante. Sem a Revolução Francesa, a gente não teria república, a gente não teria independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa marcou o final da Idade Moderna e o início da Contemporânea, na qual estamos atualmente, pelo menos até onde eu sei, ninguém propôs nenhuma mudança. Ainda estamos na Idade Contemporânea. Por quê? O professor de Moderna 2, que poderia ter dado Revolução Francesa no final de seu curso, não deu. Por quê? Porque ele é professor de Moderna 1 e teve que dar Moderna 2 porque não tem professor. Então, o que ele fez? Ele deu Moderna 1 de novo. E aí, o professor de História Contemporânea 1, que poderia ter dado Revolução Francesa no início de seu curso, não deu. Ele começou o curso com Comuna de Paris, que é tipo 40 anos depois da Revolução Francesa. Então, assim, eu pulei do Carlos Magno pra Comuna de Paris. Eu não tive nenhuma aula desse meio entre Carlos Magno e Comuna de Paris. Eu não tive nada. Entendeu? É tipo, foda-se, entendeu? Os professores, eles não se conversam, não tem uma linearidade, e o problema principal é que não tem professor. Não tem como reclamar de um curso de Moderna 2 de um cara que não dá Moderna 2, tá ligado? Ele tava tapando um buraco. E, meu, o que eu fiz de curso tapa-buraco, vou te dizer, professor que não é daquela matéria e teve que dar porque é uma matéria obrigatória e não tem professor especialista naquela área. Porque ou o professor aposentou, ou o professor morreu, ou não tem faz muitos anos. E eles não contratam professor. E o que está acontecendo? Eles contratam professores temporários. Porque o professor da USP, ele é concursado. Os professores temporários, eles não são concursados, eles trabalham por anos, eles têm a mesma carga de trabalho de um professor normal. Eles ganham muito, muito menos. E eles têm aquele cargo só, tipo, 2, 3 anos, para tapar o buraco. E aí, depois de 2, 3 anos, eles contratam outro professor temporário. E a gente fica nessa, entendeu? Ao invés de contratar pessoas, eles ficam tapando
buracos atrás de buracos. E quanto mais tapa o buraco, maior o buraco fica. Não fez sentido a minha metáfora, mas deu pra entender o que eu tô falando, né? Eles fazem de tudo pra não contratar professor. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Enfim. Um último problema que eu queria denunciar de professores da USP é que, na minha opinião, na minha humilde opinião, muitos deles tiram a nota do cu. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum sentido a nota que ele deu. Mais de uma vez eu vi isso acontecer. De um trabalho que eu considero, não tô falando nem meu trabalho, de um trabalho que eu considero bom ter uma nota ruim e um trabalho horrível ter uma nota boa. E vai pedir pro cara explicar a nota. Geralmente, os professores que tiram a nota do cu são professores que não fazem plantão para explicar, para entregar a prova, para estar à disposição dos alunos para explicar os erros do trabalho de por que ele deu aquela nota. Que coincidência, não é mesmo? Tô até com dor de cabeça. Que eu fiquei falando, fiquei gritando. Acho que eu falei de tudo. Com certeza tem mais problemas, mas que não vieram na minha cabeça nesse exato momento. Porque eu já estou formada, afinal. Já fazem alguns meses que eu não frequento o departamento. Então, muitas coisas já estão saindo da minha memória. Mas eu acho que eu falei dos principais. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no meu canal, porque eu falo da USP de vez em quando. Não sou um canal da USP, não sou um canal de vestibular, mas eu falo de vez em quando. Então se inscreve no meu canal, dá um like no meu vídeo. Quero chegar a 1000 inscritos em 2020 e conto com você. Aquele pôster da Segunda Guerra, né? Tipo, you! É isso. Beijo. Tchau.